Neste tutorial vamos falar sobre a checagem de erros. Observem que dentro do Visual Subsync, nas preferências, há vários tipos de erros que são identificados segundo rotinas que foram criadas por vários usuários. Certo? Só para lembrar, essa verificação de erros se dá quando pressionamos, ou melhor, clicamos neste botão com relação à legenda. Vamos dar uma exemplificada. Quando se clica nesse botão, o programa verifica por erros que existam dentro da legenda. Então tem esse All To e por aí vai os outros erros. Nesse caso tem 1188 erros nessa legenda. Desde legenda com o tipo incorreto, não tem espaço antes da pontuação, ou linha com caracteres demais, e por aí vai. Espaço em branco, tem tudo que está aqui é erro. Erro ou itens para serem corrigidos. Aqui, vamos botar as preferências. Então vejam só, Auto que a gente viu. Na realidade, o Auto não faz verificação por erro. Ele verifica todas as legendas e propõe para que sejam alterados os tempos de forma a que a legenda fique com o tempo correto ou mais fácil de ser lido pelo usuário. Nesse caso, o autor ele configura os subtítulos para um determinado nível. No caso, o nível que ele se refere é o nível de velocidade de leitura. Olha só, quando posiciona o mouse sobre o parâmetro, ele mostra uma dica dizendo o que significa cada código daquele ali. 1 é Too Fast, 2 Fast Acceptable, 3 a bit fast e 4 good. Isso quer dizer que se você colocar 1, ele vai tentar colocar todas as legendas para uma velocidade too fast, muito rápida. 2 para rápido aceitável, 3 para um pouco rápido e 4 bom. O ideal quando se faz uma legenda é deixar ela não boa, mas perfeita, que é uma outra medida que não tem aqui. Mas é possível de configurar isso dentro do próprio programa, coisa que faremos. Bom, todos esses parâmetros são checados baseados também nesse outro parâmetro. Ele considera a duração mínima. Ao invés de considerar só a velocidade, ele considera a duração mínima. Mesmo que esse parâmetro ele peça uma velocidade abaixo da mínima, colocando isso aqui como 1, default, que é o padrão, ele não diminui o tempo abaixo da velocidade mínima, do tempo mínimo de exposição. Bom, anti-blink é um outro tipo esse é uma checagem de erro, que determina se a legenda ou um grupo de legendas estão sendo expostas em um determinado tempo muito pequeno, o que pode dar a impressão de que a legenda está piscando na tela. Então, ela verifica dois subtítulos com um tempo menor de 2.2 segundos. Isso quer dizer que duas legendas não podem estar, o tempo total delas não pode ser menor que 2.2 segundos. Ou 3 legendas não pode estar num espaço de tempo menor que 5 segundos. Isso é, se você tiver uma legenda de 1 segundo e meio, mais 1 segundo e meio, mais 1 segundo e meio, são 3 legendas que no total dariam 4 segundos e meio. Isso vai dar um erro desse tipo aqui, porque quando o usuário assistir o filme, eventualmente ele pode ter a impressão que está piscando coisa na tela e não consegue ler. Nesse caso, o anti-blink ele alerta na listagem de erros para esse tipo de coisa, para que o usuário faça a correção da legenda ou dos tempos da legenda. Case verifica se a pontuação final da frase está colocada de forma correta. Caso contrário, ela corrige ou solicita ao usuário que corrija. Dialog ele detecta e conserta erros de diálogo. Por exemplo,
uma linha tem um travessão no início dela, indicando que é um diálogo, porém não tem uma segunda linha, tem só uma linha. Isso provoca um erro, ou uma linha, uma legenda escrita de uma forma incorreta. Um detalhe que precisa ser ressaltado é que essas checagens de erro, eventualmente, durante a checagem, há uma rotina interna do programa para corrigir o erro. Não necessariamente o usuário teria que alterar. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre a linha e escolher a opção Fixe Erro, que automaticamente ela corrige. Ou, durante a correção do erro, solicitar que seja corrigido o erro. Há a opção para isso na listagem de erros. No caso de Duration, é um exemplo disso. Ele detecta durações de legendas muito grandes e muito curtas, e conserta as durações sem criar overlaps, quer dizer, sem que durante a correção uma legenda sobreponha a outra. Nesse caso, ele tem 4 parâmetros. Duração mínima está com 1000, a gente já identificou aqui nessa primeira que era 1300, que a gente vai colocar 1300 também. 300. A máxima é 5000, e esses são os outros parâmetros da forma como a rotina vai executar a correção. Okay. Basta ler as dicas para definir o que se enquadra melhor a cada situação. Filter Inside identifica legendas que estão muito próximas de zonas de filtragem. Por exemplo, uma legenda que está exatamente muito próxima de uma segunda legenda, quando deveria ter uma distância entre elas de 40 microsegundos, ela está praticamente colada. Esse tipo de checagem verifica esse tipo de erro. Okay. Bom, o French Typography faz a verificação a respeito de algumas palavras em francês. Por que francês? Porque esse programa foi feito por um programador francês. No nosso caso, a gente vai usar, claro, que é português. Tanto que nós, os idiotas, já fizemos uma outra rotina, adaptamos para a tipografia PTBR. Algumas palavras ele faz a verificação através daquela rotina. Das verificações que vimos até agora, nós marcamos Anti-Blink, Case, Dialog, Duration e só. Filter Insight desmarcamos, French Typography também, Auto também desmarcamos. Bom, por enquanto é isso. No próximo tutorial a gente vai continuar com a verificação dos outros erros, que são muitos. E espero que todos tenham aprendido o que a gente tentou explicar. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco pelo site ou pelo e-mail dos idiotas inferiores. Obrigado.